Pessoal, fazem 13 anos que eu compro plantas pela internet. E uma coisa que é uma caixinha de surpresa é como elas vão chegar. Às vezes elas realmente chegam uma bagunça. Mas nós aqui no Ecoviveiro desenvolvemos um método para melhorar a experiência. Mas depois que a gente deixa no correio, a gente não tem mais muito controle. Só a precaução que a gente fez no preparo. A gente tem essas duas caixas, que são as caixas mais utilizadas nos nossos envios, né? Para uma planta e para até 8 plantas. Quando a gente vai selecionar a planta para enviar, às vezes elas estão em estágios diferentes. Às vezes elas são praticamente adultas, que nem essa Yellow Splash. Olha os veios amarelos aqui, lindo. Obviamente, uma planta que já está adulta, que nem essa aqui, tem um preparo diferente dessa Redemption, que é uma planta jovem, mas já plenamente pronta para ser enviada. E às vezes ela está no estágio intermediário, que nem essas duas Hawaiian Punches, uma com as folhas cortadas e uma com as folhinhas inteiras. E o que acontece? Eu não posso mandar essa planta da mesma maneira que eu vou mandar essa aqui. E não é por causa do valor, pessoal, é por causa dos bons métodos de preparo, né, que a gente tem adotado aqui. Primeiramente, que essa aqui é uma planta muito mais tranquila de enviar. Assim que a gente coloca o musgo e fixa, a gente basicamente só fixa ela na caixa e coloca papel ou musgo para fixar, para evitar que ela fique debatendo lá dentro, tá bom? Só que uma planta menor ou intermediária é um pouco diferente. Por exemplo, porque às vezes a gente consegue enviar com as folhas inteiras e daí, obviamente, pelo tamanho da caixa, a gente tem um tamanho tortadinha. Normalmente as folhas chegam bem. Mas se, Henrique, se minha planta chegou com uma haste meio quebrada, o que eu faço? É muito tranquilo. Colocadas são plantas de metabolismo muito acelerado. Chegou amassada, corta. Não tem problema. Não é uma coisa que a planta vai sentir e vai levar meses para recuperar. Nós damos preferência para enviar com folhas, porque elas... É muito legal chegar as plantinhas com folhas. Mas a gente se preocupa mais com a saúde da planta. Então, eventualmente, nós vamos mandar plantas com as folhas cortadas. E já vou mandar uma dica pra vocês. Chega mais, cameraman. Tá vendo esse triângulo aqui? Essa secção? Sempre quando cortar a folha da colocada, a gente tem que cortar um pouquinho acima. Por quê? Porque se eu cortar mais abaixo, a folha vai sair cortada. Porque aqui tem uma folha em desenvolvimento. E a gente padroniza o resto do corte para ficar mais fácil de encaixar. Esses pecíolos vão amolecer, apodrecer, porque ele vai puxar energia de novo pro bulbo, pras raízes, para daí sair uma folha nova. Super tranquilo, não tem problema. Nesse método as plantas podem viajar muito tempo, fora que essas plantas são super bem enraizadas. Isso que garante. Para uma colocase é muito mais importante ter raízes e um bulbo desenvolvido do que folhas, porque folha é muito fácil para essa planta fazer. Então, atenção está nas raízes. E agora, quando a gente envia com folha, principalmente nesses meses mais quentes do ano, pode acontecer duas coisas, né? A primeira coisa é leve amarelamento das folhas por causa do calorão. As caixas dessas plantas, né, podem ficar alocadas no sol e pegar aquele sol de rachar, e assim, a planta não vai morrer, mas ela vai sinalizar um amarelamento. O que esse amarelamento significa? A planta sentiu um estresse e está trazendo de volta a energia, os nutrientes mais importantes pro seu tubérculo, para essas raízes. Para assim que as condições estiverem mais favoráveis, ela voltar a emitir folhas. Então, pessoal, resumindo, caso ela chegar com as folhas meio amareladas, com algum pecíolo quebradinho, ó como é forte, não consigo quebrar com a mão aqui, ó. Deu, estalou. Caso chegue uma folha meio quebradinha, pessoal, não tenham medo. É muito tranquilo, tá? Olha aqui, ó. A gente poda, olha a linha que eu falei, a gente poda sem medo. E por fim, agora quando as plantas são menores. Normalmente plantas menores são plantas que a gente tem muita demanda e não consegue deixar pegar o tamanho que nós gostaríamos de enviar, que é o intermediário. Essas plantas menores normalmente são lançamentos, ou plantas que assim tem uma procura muito grande, ou um crescimento muito lento. No caso aqui temos uma Redemption, né, que é uma planta que tem uma procura muito grande no nosso site. Assim, ela tá pequena, mas tá apta para ser enviada. Por quê? Já tem raiz saindo por baixo, já emitiu essa aqui, por mais que não tenha a terceira folha, já é a terceira folha que saiu. Bem preparadinha, ela viaja tranquilamente, assim, até 2 semanas. É muito tranquilo. Só que eventualmente pode chegar também com uma folhinha quebrada e daí é só cortar. Mas nesses casos aqui nós temos uma atenção extra no preparo, porque é uma planta mais jovem. O que a gente faz? Além de colocar um musgo e enrolar com plástico filme, a gente costuma ou enrolar com papel pardo e forrar com musgo em volta, ou só colocar a planta dentro da caixinha e forrar tudo com musgo, porque assim não vai ter como bater, ela vai chegar inteira. O maior cuidado é só na hora de tirar. E se mesmo assim a planta chegar amassada, pessoal, não tenham medo, é só cortar a folhinha e deixar num recipiente com água. Você pode deixar até aqui de água, até aqui, até aqui. O ideal é que tenha pelo menos um dedo de água embaixo, pelo menos nessas primeiras 2 semanas assim que ela chegar. Pessoal, espero que tenham gostado. Pra mim sempre foi esses 13 anos comprando plantas pela internet, esse foi sempre um ponto crítico. E eu acredito que seja para muitas pessoas essa dúvida, essa incógnita, principalmente quem nunca comprou planta pela internet. Eu espero que isso tenha esclarecido um pouco para vocês. E qualquer dúvida, podem entrar em contato conosco. Nós ficamos muito felizes em esclarecer, mandar vídeo, falar. A gente adora falar sobre plantas. E nós queremos que você tenha uma ótima experiência em suas compras online de plantas. E é isso, pessoal. Até mais!